A palavra que está no meu coração para esse dia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, Atos 27, versículo 10. Eu vou ler alguns versículos, tá bom? Não vou ler todo o contexto porque é muito grande, mas alguns versículos que são de grande importância para o entendimento do texto. Capítulo 27, verso 10. Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio ou carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto do que no mestre. E no que dizia Paulo, verso 14, mas não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, que é um tipo de vento que vem de todos os lados, de frente, de trás, do lado, do outro. É um dos piores ventos que existem dentro do mar, para aqueles que gostam de navegar no mar, enfim. Mas não muito depois deu um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado, não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Verso 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos no mar a armação do navio. Presta atenção. Verso 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Verso de número 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote salva-vidas, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo a centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram cair. E quando o dia não vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Ou seja, eles estão 14 dias sem comer, por causa do vento, da tempestade, do cenário que eles estavam vivendo. Eles não estavam conseguindo se alimentar. Aí Paulo exorta para que eles venham, conseguir comer, porque era necessário para tudo que ainda iria acontecer. Portanto, exorto que comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da vossa cabeça, nem de qualquer um de vós. Eu li Atos capítulo 27, li do verso de número 10 em diante, e alguns versículos de maneira pinçada, eu li para que houvesse um entendimento do que está acontecendo aqui nesse texto. Bom, Paulo aqui, ele está sendo levado preso para César, por isso ele vai ser colocado dentro de um navio. E o povo agora vai passar por uma outra região, uma região chamada Creta. E Paulo, ele vai orientar para que eles ficassem nessa região, para que eles não fossem para outra região. Né? O próprio Paulo disse: soprando o sul brandamente lhe apareceu, então levantando as velas foram de muito perto, costeando a Creta. E havendo já muitos dias, então Paulo põe-se em pé no meio deles e diz: fora na verdade ouvir os senhores, ter me ouvido a mim, a não partir de Creta. Ou seja, Paulo havia dito para eles não saírem de Creta, porque os ventos iriam vir, a tempestade iria aumentar e isso iria piorar a navegação. Tendo em vista que Paulo estava preso, ok? Ia ser levado para Roma. Até em intenção de Deus, Paulo se encontrar com César. Havia um propósito nisso tudo. Só que ele iria ser transportado através daquele navio. Ele e uma quantidade também gigantesca de presos e de homens que estavam nessa embarcação. O que vai acontecer é que quando eles chegam próximo a Creta, aumenta os ventos. Aumenta a tempestade. De modo que Paulo vai dizer: não, vamos sair daqui, vamos ficar aqui. Que isso essa viagem vai ser incômodo para todos nós e também algumas coisas vão se perder. Só que o texto vai dizer para nós que o centurião não vai ouvir Paulo, ele vai preferir escutar o homem que estava comandando aquela embarcação. Né? Diz o texto: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que naquilo que Paulo dizia. Então ele vai sair para continuar navegando. E o problema é que quando ele desobedece à voz de Paulo, que estava também debaixo de uma direção de Deus, eles vão passar por uma grande tempestade.
Esse vento que nós lemos aqui, esse vento euroaquilão que vem de frente, de trás, do lado, de modo que eles vão tentar segurar o barco até onde dá, o navio até onde dá, e eles não vão conseguir. E não conseguindo mais segurar o navio, eles vão deixar o navio à deriva. Eles vão deixar a deriva. Vão ver para onde o navio vai ser levado. Então os homens que vão ficar nesse barco vão ficar desesperados com a tempestade que eles irão viver. Eles estão desesperados. De modo que até os marinheiros vão tentar fugir. Porque eles estão conscientizados que esse navio vai afundar. Que esse navio vai parar. Quem conhece a história sabe que não. Sabe que nenhum deles vão morrer e que eles vão chegar numa ilha chamada Malta. Vai dar na ilha. Mas até chegar nessa ilha, meu irmão, vai soprar uma tempestade muito grande. O vento aqui vai vir forte. De modo que os marinheiros vão tentar fugir. Aí Paulo vai dizer, ó, é necessário que nenhum deles fujam. Porque se eles fugirem, eu não poderei salvar. Veio um anjo do Senhor, o anjo disse para mim que nenhum homem iria se perder, mas esses homens deveriam estar no barco. E literalmente vai se cumprir o que Paulo falou. Né? Porque os soldados que estavam lá não vão deixar o marinheiro fugir, ninguém vai fugir, vai ficar todo mundo dentro do navio. E quando eles chegarem na ilha de Malta, quando o navio bater perto de terra, perto de alguma coisa sólida, que vai ser perto da ilha de Malta, vai ser feita a contagem dos prisioneiros, dos marinheiros, de todos que lá estavam, e todos vão perceber que nenhum dos prisioneiros fugiram, e nenhum dos homens se perderam. E todos que estavam próximo a Paulo teve livramento dentro dessa tempestade. Alguns acharam que ia morrer, que iriam naufragar, mas na verdade o anjo do Senhor havia dito a Paulo que teria livramento dentro daquela situação. Existem algumas aplicações que são de grande valia para a nossa vida nessa manhã, que vão abençoar muito a sua vida, e eu coloquei aqui até destacado para estar abençoando mais você nessa manhã. Primeiro, quando o texto diz assim, ó, não podendo navegar contra o vento, desistiram de lutar e o navio ficou à deriva. Preste atenção aqui. O vento está tão intenso, é uma tempestade tão grande que eles estão passando dentro daquele navio, no meio daquele cenário, que o navio vai ficar à deriva. Não é que eles querem deixar o navio à deriva, não é que eles querem deixar o navio passar pelaquela situação, não. É porque o texto deixa claro para nós que não podendo navegar contra o vento, eles não conseguem mais ter força para navegar diante do vento, porque o vento era contrário. Você já imaginou o que é navegar diante de um vento contrário? O que é remar diante de ventos contrários? É você fazer força, 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 e o barco ou o navio não sair do lugar. Continuar sempre da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. E quanto mais força faz, menos força tem. Porque os ventos do cenário roubam todas as forças. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. Um vento que foi tão grande, que foi tão intenso, que fez com que as suas forças fossem roubadas. Existem lutas, desertos, ventos que nós passamos que roubam as nossas forças, que desgastam o nosso coração, que desgastam a nossa mente, o nosso psicológico, a nossa alma. A gente não consegue se levantar porque eles minam as nossas forças, eles roubam as nossas forças. E por mais que a gente saiba o que fazer e tente fazer, a gente não tem força. Porque as forças tentam minar a nossa esperança, as forças não, os ventos, eles tentam minar as nossas forças. As tempestades tentam destruir a nossa vida, de modo que quanto mais a gente tenta, menos força nós temos. É isso que está acontecendo. Os ventos são tão intensos que roubaram as forças desses homens. Existem ventos que tiram as nossas forças, que cansam os nossos braços. De modo que quando eles começam a perceber que o vento era muito forte, eles vão lançar no mar a armação dos navios. Por que eles estão lançando a armação no mar?
Por que eles estão pegando todo o peso e lançando no mar? Porque é necessário lançar no mar o peso, que está dificultando a navegação do navio. É isso mesmo que você ouviu. É necessário tirar o peso que está dificultando a navegação do seu navio. Quem sabe existem alguns pesos dentro de você que está te impedindo de navegar. Algumas coisas na sua vida que você sabe tem que sair, tem que tirar. Alguns pesos que estão atrapalhando a sua vida emocional, sua vida sentimental. Algumas coisas que estão dentro de você que precisam sair da sua vida. Enquanto não saírem, você vai continuar passando por tempestades. É isso que esses homens estão passando. Esses homens estão vivendo isso. E eles precisam tirar o peso do navio para conseguir navegar, para conseguir sobreviver. Você precisa tirar da tua alma tudo aquilo que está te prejudicando agora. Você precisa tirar da tua mente tudo aquilo que está pesando o teu espírito, tudo aquilo que está machucando o teu coração, tudo aquilo que está pesando a tua alma, todo sentimento ruim, rancor, mágoa, tristeza. Tira da tua vida agora e joga no mar, para que você consiga navegar de maneira saudável. Aí o texto diz que se eles tivessem ouvido Paulo e não partiram de Creta, teriam evitado o incômodo e a perda. Porque quando Paulo estava em Creta, quando eles chegaram em Creta e perceberam que tinha um grande vento, Paulo havia dito para eles: vamos ficar por aqui. Por quê? Porque está vindo aí algo pior e a gente vai passar por um grande incômodo e por perdas. Então vamos ficar por aqui. Só que eles não ouviram Paulo. O centurião preferiu ouvir a voz do homem que estava comandando aquela embarcação do que literalmente escutar Paulo pedindo para o povo ficar aquele dia na cidade de Creta. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque a voz de Deus, ela me livra de perdas e incômodos. Eu repito isso. A voz de Deus me livra de perdas e incômodos. Se eles tivessem ouvido a voz de Deus direcionada pelo apóstolo Paulo, eles não teriam passado por esse processo. O problema é que às vezes a gente não ouve a voz de Deus diante de certos assuntos e a gente passa por perdas. Perde porque não ouve a voz de Deus. Passa por incômodos porque não ouve a voz de Deus. Existem situações que a gente consegue evitar se a gente ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus nessa vida é fundamental para que a gente seja livre de certas sentenças, de certas tempestades, ventos que vêm com a intenção de atacar a nossa vida. Então eu preciso ouvir a voz de Deus para me livrar dos incômodos, para me livrar das perdas. Quem sabe você está passando por um cenário agora, nesse momento, que Deus não queria que você passasse. Que não era vontade de Deus, você está passando por isso. Mas você só está vivendo porque decidiu não ouvir a voz de Deus. Deus queria te livrar de tanta dor, Deus queria te livrar de tanta mágoa, de tanto sofrimento, mas você não decidiu ouvir a voz de Deus. E não ouvir a voz de Deus fez você passar por ventos, por tempestades, por um incômodo terrível nessa vida. Eles passaram por isso. Aí o povo começa a ficar desesperado. Eles acham que vão afundar. Aí o texto diz para nós: não se perderá a vida de ninguém de vocês, somente o navio. No caso aqui, esse versículo, quem está citando é o anjo a Paulo. Porque o povo está desesperado, fica preocupado com o que está acontecendo. Eles acham que vão morrer, eles perdem a vontade de comer. De maneira que você vai ver lá na frente, eles vão ficar 14 dias sem se alimentar. Que o vento é tão intenso que eles não conseguem ter tempo para isso. Eles só pensam no vento e na tempestade que eles estavam vivendo. Aí Deus vai mandar um anjo para Paulo. E o anjo vai dizer isso que eu citei para vocês. Não se perderá a vida de nenhum de vocês. Somente o navio. Somente o navio. As vidas serão preservadas, mas o navio vai se quebrar. A vida fica, mas o navio quebra. A vida permanece
mas o navio vai. Você está entendendo o que Deus está falando ou não? Porque os navios, eles se vão, mas a vida vai ficar. O navio quebra, mas a vida permanece. Então, que Deus leve os navios, que Deus leve as coisas, que Deus tire e permita que certas coisas saiam da nossa vida, mas que Deus preserve o nosso coração. Porque é melhor Deus levar o navio do que Deus permitir que os navios nos fira, nos machuque, nos destrua. É melhor Deus tirar as coisas do que as coisas nos quebrarem. É melhor Deus tirar as circunstâncias do que as circunstâncias nos quebrarem. Então olha o que Deus está falando. Eu vou guardar as pessoas, mas o navio eu não vou guardar. Ele vai preservar as vidas, mas ele não preserva o navio. Por algumas vezes Deus vai permitir que certas coisas se percam na tua vida, mas ele não permite você se perder. Ele não deixa com que nada toque em você. Ele te guarda, ele te preserva, ele te esconde, ele te protege com a sua poderosa mão. Então deixa aí o navio, deixa aí as alianças erradas, deixa aí as portas erradas, deixa aí os caminhos errados, porque na verdade o maior interesse de Deus dentro dessa embarcação é você. Deus está preocupado em cuidar de você, da sua mente, do seu coração. O navio pode quebrar, a casa pode quebrar, o carro pode quebrar, as coisas podem até ir embora, mas a sua vida será preservada pela mão de Deus. A vida fica, mas o navio se quebra. O anjo diz a Paulo: não temas, porque ele chegaria a César, e todos que estivessem ao seu lado se livrariam. O anjo disse a Paulo: não temas, porque você vai chegar a César, e todos que estiver ao seu lado também serão livrados. Olha que interessante. O anjo vem falar com Paulo e diz para Paulo: todos serão guardados. Você também vai ser guardado. Porém, é necessário que todos estejam ao seu lado. E é necessário também você chegar em César. Então, como é propósito você chegar a César, fica tranquilo. Esse vento não vai te matar. Essa tempestade não vai te matar. Nem você e nem aqueles que estão ao seu lado. Em outras palavras, o anjo estava dizendo o seguinte para Paulo: os ventos não vão impedir o propósito. Aquilo que eu passo hoje não vai impedir de eu chegar no meu propósito. Você está ouvindo essa palavra ou não? Os ventos, as tempestades, as enfermidades, as lutas, as crises, as dificuldades que você está vivendo, os problemas que você está passando, não vão te impedir de chegar no propósito que Deus tem para você. Talvez você esteja passando por um grande evento agora. Você olha para o lado, é vento, olha para o outro, é vento, olha para frente, é vento, olha para trás, só tem vento. Talvez é vento de tudo quanto é lado. Só que aquilo que você está passando agora não vai te impedir de viver o propósito. Pelo contrário, tudo que você passa vai te projetar para você alcançar a promessa que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida. Perceba, aparece um vento, só que o vento não impede o propósito. E não só o vento não impede o propósito, como também Deus vai dizer através do anjo para Paulo que vai guardar a vida de Paulo, como também daqueles que estavam no navio. Olha a importância de você ter aliança com Deus. Por causa da aliança que Paulo tem com Deus, Deus vai guardar a vida de todos que estiverem ao lado dele. Por causa da sua aliança que você tem com Deus, Deus é capaz de guardar as pessoas que estão próximas de você. Você crê nessa palavra? Às vezes gente que nem compromisso com Deus tem, às vezes gente que nem tem temor a Deus, pessoas que nem têm aliança com Deus, mas por causa da tua fidelidade, por causa da tua renúncia, por causa do teu relacionamento com Deus, por causa da vida que você tem com o Senhor, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família, Deus guarda a sua descendência. Não porque eles merecem, mas por causa da aliança que você tem com o Senhor. O anjo fala isso para Paulo.
Só que no meio desse caminho nós estamos falando de uma tempestade. Os marinheiros vão se desesperar, de modo que eles vão tentar fugir do navio. Os marinheiros tentam fugir do navio. Só que o anjo havia dito que só haveria livramento para quem ficasse perto de Paulo. Se os marinheiros saíssem do navio, eles morreriam. Porque só tem livramento para quem fica no navio, ao lado do apóstolo Paulo. Aí Deus falou comigo nisso aqui. Por quê? Porque os marinheiros estão tentando fugir do vento. Aí eles tentam fugir do vento achando que essa é a melhor escolha. Parece com a gente, né? Você está tentando fugir do vento e acha que fugir do vento é a melhor escolha. Só que se você tentar fugir do vento, você vai morrer. Se você tentar fugir do vento, você vai padecer. Se você tentar fugir do vento, você vai perecer. Você precisa ficar no lugar que Deus quer que você fique. Nós estamos falando de uma tempestade, onde os marinheiros estão tentando fugir dela. Eles vão sair do navio, achando que saindo do navio, eles fogem da tempestade. Só que pensa comigo, no meio do mar, no meio de um oceano, no meio de um lugar onde não tem nada, qual é o melhor lugar para você estar? No mar ou no navio? Os marinheiros não estão conseguindo pensar. Eles acham que a melhor decisão é pegar um barquinho e sair para tentar sobreviver no meio do mar. Uma tempestade que tem capacidade de engolir um navio não vai conseguir engolir um barquinho? Não vai conseguir engolir coisas pequenas, menores? A questão é que eles não entenderam qual é a direção de Deus. Porque por mais que esteja difícil dentro do barco, dentro do navio, o melhor lugar para estar é no barco. Se sair para o mar, vai morrer. O anjo falou sobre isso. Só tem livramento para Paulo, para quem fica ao seu lado. Cuidado, porque muitas das vezes o diabo pode estar tentando fazer você pular do barco. Às vezes o diabo está tentando usar um vento para fazer você tomar outro caminho. Direção errada, decisão errada. Talvez o teu inimigo ele quer tirar você do navio. E você está achando que se eu fugir do vento, eu vou ficar muito bem. Mas se você fugir do vento, você vai morrer. Você vai sair da direção, vai passar por problemas, por crises, por caminhos errados. O problema é que se você tentar navegar no mar, a chance de sobreviver é muito menor. Então, por mais que seja difícil sobreviver dentro do navio, continua no navio. Porque a direção de Deus é ficar. Então fica. Deus não mandou ninguém sair. Deus não mandou ninguém ir embora. Então fica na direção que Deus mandou você ficar. Fica no caminho que Deus mandou você ficar. Continua no lugar que Deus quer que você fique. E permaneça. Germine frutos. Para que você desfrute da promessa que o próprio Deus fez para você. Só tem livramento para quem fica no navio. Segundo, quando Paulo vai dizer isso para os soldados, os marinheiros estão indo embora. Se fugir, eles vão morrer. Eu não vou poder guardar a vida deles. Eu só consigo proteger aqueles que ficarem no navio. Aí os soldados vão vir e vão cortar o cabo do bote. Repare essa expressão. Os soldados cortam o cabo do bote. Porque quando corta o cabo do bote, não tem como sair do navio. Aí Deus falou comigo que às vezes eu preciso cortar tudo aquilo que possa me tirar do navio. Eu vou repetir a expressão. Às vezes eu preciso cortar tudo aquilo que possa me tirar do navio. Existem momentos que nós precisamos tomar decisões radicais, cortando tudo aquilo que possa me tirar do propósito. Corta. Se você está vendo que esse pecado vai te tirar do propósito, corta. Se você está vendo que essa circunstância vai te tirar do propósito, corta. Se você está vendo que esse namoro vai te tirar do propósito, corta. Se você está vendo que esse relacionamento, essa amizade está te tirando do propósito, corta. É melhor você cortar e ficar na direção de Deus do que você pegar um barquinho e sair para o meio do mar
e afundar no meio das águas. Então tira da tua vida aquilo que está arrancando você do propósito. Seja um pecado, seja uma decisão errada, seja um caminho errado, corta, tira. Aí o texto diz que Paulo vai exortar todos se alimentarem, porque eles já estavam 14 dias sem comer nada, sem beber nada. O vento era tão grande que estava tirando a vontade de sobreviver, a vontade de se alimentar. Algo normal, comum da vida. Comer, beber. Eles estavam tão desesperados com o problema que eles estavam passando que eles não estavam conseguindo viver de maneira saudável. Porque os ventos tiraram a fome deles. 14 dias só pensando no vento, na tempestade, no problema, as águas entrando no barco, o navio balançando, sem saber o que fazer. Os ventos tiraram a fome. Existem ventos que tiram a nossa fome. Eu já passei por processos também que a gente perde a vontade de comer, a gente perde a vontade de se alimentar, a gente perde a vontade, sabe, de viver uma vida saudável, de viver uma vida normal. Dependendo da dor que você está passando, os ventos tiram a tua vontade de continuar sobrevivendo. O vento tira a fome, né? Só que Paulo vai dizer, se alimentem, comam. Por que eles precisavam comer? Aí você vai perceber por que Paulo precisava comer, por que eles precisavam se alimentar, por que todos que estavam naquela embarcação precisavam comer e beber. Porque depois que o navio chegasse próximo à ilha de Malta, os prisioneiros, eles saíam do navio até a ilha nadando. Eles iriam nadando. 14 dias sem comer. Fracos. Sem beber. Como é que eles iriam conseguir nadar até a ilha de Malta? Sem vigor. Sem saúde. Eles não teriam condições de ir nadando até a ilha. Mas o texto diz que eles foram nadando até a ilha de Malta. Por quê? Porque antes Paulo fez com que todos comessem. Ele orientou todos para comerem e beberem. Porque talvez Deus está te dando uma direção agora que você não está entendendo. Por que esse cara está mandando eu fazer isso? Por que Paulo estava mandando eles se alimentarem naquele momento? Porque teria um próximo nível que eles iriam precisar daquele alimento para conseguir ter estrutura para suportar as próximas coisas que iriam acontecer. Se eles não tivessem comido, não conseguiriam nadar até a ilha de Malta. Então existe algo que Deus está te dando agora, para que você suporte o que está por vir. Um alimento que está vindo agora, algo que Deus está entregando para você agora, para você ser projetado para aquilo que está por vir. Então coma, beba dessa palavra, se alimente dessa palavra, porque tem algo grande, poderoso, tremendo para te entregar e que vai impactar muito a sua vida. Existe algo grande que Deus está preparando. E se você não se prepara, se você não se alimentar agora, você não vai conseguir estar preparado para aquilo que está por vir. Então receba vigor de Deus, receba a palavra de Deus, para que você tenha estrutura para as coisas que estão para chegar. Você recebe essa palavra? Então declara aí nos comentários, escreve aí, eu recebo essa palavra, eu não vou afundar no meio da tempestade, eu vou permanecer firme no propósito de Deus. Não sei, escreve alguma coisa que Deus falou com você, para você testificar e mostrar para nós que essa palavra gerou efeito na sua vida, no seu coração e na sua família. Coloca aí, eu não vou afundar, eu vou permanecer fiel, eu não vou sair da direção de Deus, eu vou continuar no navio, eu vou continuar no barco, eu creio que haverá livramento, haverá milagre, haverá providência de Deus sobre a minha vida.